Boa noite a todos, ou boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos. Com imensa alegria que damos continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. E esta é uma iniciativa da NLSP, a Federação Espírita Holandesa, e dos amigos da AME Brasil. O tópico de hoje é o caminho para a superação do sofrimento, e será apresentado pela nossa querida Cláudia. Boa tarde, Cláudia. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Muito obrigada, viu? É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu falei um pouquinho antes que eu me sinto muito à vontade com o grupo de vocês, né? E é gostoso transitar assim. Então, assim, hoje nós temos nesse item a gente tem 4 capítulos, né? E assim é um desafio, né? Porque assim a, a pessoa quer trazer todas as coisas importantes, mas Cronos está ali, né? O deus Cronos tomando conta na mitologia do tempo. Então, vamos ver se a gente consegue passear pelas coisas mais importantes que possam promover uma chamada maior dentro de cada um de nós, né? Porque isso é que é o mais importante, né? Que voltar a ler, todos podem ler, mas assim, vamos ver o que que a gente consegue tornar mais, ressaltar mais, né, desses capítulos. Então, como a Maria falou, hoje é o caminho para a superação do sofrimento, né? Esse é um programa que já vem sendo feito. Eu fui olhar um pouquinho nos últimos capítulos que foram falados na vez anterior, e aí eu vi que o livre-arbítrio, o vazio e o tédio foram ressaltados, né? Foram ressaltados lá. Porque fiquei pensando, onde estariam isso, né? Nessa causa do sofrimento que é o capítulo 4, né? Então, aí eu fiquei pensando, então, assim, a Joana, ela já falou daquilo e agora ela vai ressaltar mais coisas que são urgentes para nós. Bom, vamos ver o que que é a causa dos sofrimentos. E aí a mentora diz, é causado pelos desconcertos do espírito, que desarmonizam o fluxo e a energia, permitindo a instalação das enfermidades físicas, mentais e morais. Então, nessa frase, ela diz que nós temos 3 tipos de enfermidades: físicas, que é orgânica, mentais, emocionais, psíquicas e morais, que é do espírito, né? Então, todos esses desconcertos do espírito vão causando essa desarmonização do fluxo de energia. Nós somos um fluxo de energia. Então, se a gente tem obstáculos no fluxo dessa energia, tem problema, a gente começa a adoecer, a energia não transita de uma forma fluida como ela tem que transitar. Mas isso acontece com todo mundo, né? A gente fica encasquetado com alguma coisa, né? Fica, enfim, as questões da vida vão provocando que a gente reveja pontos de vista, o que a Joana fala dos atavismos do passado, né? Voltam para que a gente reelabore aquelas situações. Então, isso é natural de nós que estamos a caminho, né? Senão a gente não estaria aqui. Então, ela diz que são esses desconcertos do espírito. E ela fala que o sofrimento é a via de redenção. Então, mesmo que sejam desconcertos, é a nossa redenção passar por essas dificuldades, né? Então, ela diz que é uma opção, que não é nada punitivo, isso a gente já sabe, né? Foi uma escolha, e aí a gente tem as questões das expiações, das provações, tudo, a expiação muitas vezes é algo determinado, né? Como a gente fala de cima para baixo. Mas aquela aprovação que a gente escolhe, né? Aí já é uma coisa mais aquilo que a gente já escolheu passar e precisa e é necessário que a gente atravesse aquela dificuldade. Não sei se eu já falei para vocês, mas volta e meia eu falo, né, como é que a gente identifica o nosso projeto reencarnatório, né? Porque a gente fala assim, mas como é que a gente vai identificar? Olha para as nossas dificuldades, olha para os relacionamentos familiares, olha para aquele
parente que chega na nossa vida, que entra no núcleo familiar, né? Vai olhando tudo isso que a gente vai vendo aquilo que a gente veio resgatar, né? Então, é preciso o quê? O silêncio interior, a observação, a autoobservação, para que a gente possa detectar algumas coisinhas que a gente precisa, então, ultrapassar, dar conta disso e ultrapassar, né? Uma coisa que a Joana nos fala é que os sofrimentos, a dor e o sofrimento são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento, porque os espíritos mais elevados, eles têm um sofrimento diferente, uma elaboração maior, melhor, né? Eles não passam por coisas que a gente passa, né? Então, ela diz que em alguns casos o sofrimento é a melhor terapia, isso a gente já acabou de falar, né, pela provação que a gente atravessa aquele deserto e a gente prova que nós somos fortes o suficiente para atravessarmos aquilo, porque é na dificuldade que a gente reconhece a nossa força. Não é na tranquilidade, na homeostase, é no vulco-vulco que a gente conhece a nossa força e até onde a gente vai, o que que a gente tem que melhorar. Então, ela diz que é a melhor terapia para o desenvolvimento do espírito, o progresso do humano, né? E ela diz que a duração vai depender muito dessa correta avaliação dos nossos atos. Então, como antes, no item anterior, vocês viram o livre-arbítrio, viram, né, algumas coisas de desejo, um desejo mal colocado, um desejo do ego e não do self, né? Então, ela diz que a duração do sentimento vai estar ligado diretamente a isso. Como é que a gente avalia corretamente os nossos atos, a maneira de como a vida nos envia lições, né? É aquela pessoa que diz, mas por quê? Por quê? Não é por quê. Jung nos ensina que é para quê? Para que isso está sendo apresentado na nossa vida, né? Então, essas elaborações que a gente vai tendo, vai fazendo com que a gente aprofunde nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, vai fazendo com que a gente avalie corretamente os nossos atos. E aí eu gosto também daquela outra frase que como é que eu digo? Reavaliação da rota, né? Recondução, né? Quer dizer, bom, eu estou agindo assim até agora, mas eu estou insatisfeita, isso está me deixando apreensiva, né? Isso está criando problemas, eu não estou assim, me sentindo feliz, né? Porque a gente sabe quando a gente tem aquele sentimento de felicidade, né? Em alguns momentos das nossas vidas, a gente para e pensa assim: ai, eu estava feliz agora, um bem-estar do nada, à toa, né? Não precisava estar fazendo nada, mas é aquela paz interior, aquela consonância do nosso espírito com o projeto, né, reencarnatório que faz com que a gente sinta essa felicidade, né? Então, isso é importante, eu já nem sei mais porque eu falei disso, ou dessa felicidade, desse bem-estar, né? Mas como é importante que a gente vá se dando conta. E eu acho que eu quis dizer nessa hora o seguinte: a felicidade se alcança não de uma forma é, lon- é, é, contínua e perpétua, né? A felicidade são pequenos momentos, momentos sutis, momentos alegres que a gente possa ter, né? E aí o recolhimento interior para a gente avaliar as nossas vidas, avaliar esse rumo que a gente está dando, se está certo ou se não está, se a gente tem que reavaliar essa rota, mudar um pouquinho. Isso é importante. Nós estamos começando um ano. E nada mais simbólico do que a gente, nesse início de ano, olhar e ver o que que a gente deseja para esse ano nosso agora, né? O que que a gente não quer mais repetir que aconteceu no ano passado, né? Que vem acontecendo. E o que que a gente quer de bom para nós, que traga esse sentimento de paz, de tranquilidade e de estar afinizado, em afinidade com aquilo que nos faz realmente nos sentir bem, né? Então, a Joana fala desse recolhimento interior para que a gente possa observar tudo isso, observar o que possa estar nos causando esse desequilíbrio, essa desarmonia,
né, do corpo e da mente e do emocional, né? O que que possa estar causando isso para que a gente reavalie e possa readquirir essa harmonização interior, que é o que eu falei para vocês. Ah, é aquele momento que de repente a gente diz, ai, nossa, estava tão feliz agora, coisa boa, né? Isso é que a gente precisa estar buscando, não obsessivamente, e é importante eu falar isso, nada de obsessividade, né? Tem pessoas que eu escuto que a pessoa fala assim, quando eu falo agora nesse projeto reencarnatório, né? Mas não é por causa disso que a pessoa pensa, mas eu escuto relatos de pessoas que falam assim, eu tenho que estar fazendo o melhor na minha vida para poder fazer valer o meu projeto reencarnatório, pelo amor de Deus, vai adoecer, né? Já está doente, porque tudo tem que ter equilíbrio. A gente tem que pensar isso, mas a gente tem, como espíritas, a gente não tem que ficar pensando isso o tempo todo. A gente tem que estar olhando, observando, orando, vigiando, mas vivendo a vida com leveza também, porque senão isso se torna obsessivo e a pessoa adoece, né? Porque fica com aquela energia represada naquele ponto, que é a neurose. É a energia represada num conflito. E aí a pessoa fica cansada, não tem energia para nada, tá? Porque ela está, ó, simbolicamente, ela está presa num nó, né? Então a gente tem que elaborar aquilo, solta essa energia que está presa, porque ela tem que circular, né? Então, a Joana diz que a somatização dos problemas emocionais decorre da insegurança, do medo, da mágoa, do ódio, do rancor, do ciúme, do egoísmo. Todas essas situações que vão adoecendo e vão fazendo com que a gente somatize, né? Traga para o corpo, né? Que é o final da linha, né? É o final da linha, que é o adoecimento do corpo, né? Então, ela diz que o indivíduo saudável faz elemento útil no concerto geral. O que que ela quer dizer? Que se eu cuido de mim, se eu cuido do meu bem-estar, se eu cuido das minhas relações, né? Eu vou fazer com que isso tudo se reverbere, e é o que a gente precisa no planeta, que a gente reverbere esse equilíbrio, esse bem-estar, né? Essa busca desse status, né? De estar mais equilibrado, harmônico, né? É isso que a gente precisa. Então, nós somos, como a gente já está cansado de ouvir, nós somos co-criadores de Deus, né? Junto com Deus. Porque ele é o nosso Pai, o nosso Criador, energia primordial que nos nutre o tempo todo, mas a gente está ali junto com Ele, facilitando, né, que esse mundo melhore, né, cada vez mais, né? Então, vamos falar da cura, né? Porque se a gente começou a falar agora da causa desses sofrimentos que já vem sendo trazido em alguns capítulos que vocês já tiveram, agora a gente pensa assim, e a cura, como se dá, né? Aí a Joana fala assim, a fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, autoconhecimento, a busca do conhecimento, a busca do que é que eu estou sentindo, o que é que me aflige, como é que está o meu entorno, como é que eu lido com a minha vida, como eu me relaciono com as pessoas, né? Várias situações que vão fazendo com que a gente vá colocando os tijolinhos de conhecimento dentro de nós, né? O conhecimento é assim que se adquire, o autoconhecimento é assim, cada vez que a gente vai avaliando, refletindo, a gente vai colocando tijolinhos nessa construção desse ser que caminha para a plenitude. Então, a mentora diz, a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens e trabalhá-las com direcionamento planejado. Então, essa consciência responsável faz com que a gente olhe para trás, avalie as causas,
o que me faz sofrer e planeje um futuro. Planeje ações agora, né? É assim que a gente vai se curando, né? Adquirindo a cura. Então, ela diz, a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam dessa lucidez mental que elege os atos corretos. Então, cada vez mais que a gente for lúcido mentalmente, mais a gente vai escolher os melhores atos na nossa vida, né? Aí ela diz, a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos, a segurança das metas são recursos que a gente precisa lograr, né? Então, veja, a educação do pensamento, e a gente vai falar mais lá na frente dos 8 passos de Buda, que também inclui pensamento. Pensamento a gente sabe que é força criativa. Pensou, coagulou. Então, olha, vamos educar o pensamento, né? A disciplina dos hábitos, vamos constituir hábitos saudáveis. Vamos avaliar os nossos hábitos, vamos constituir hábitos saudáveis, né? E vamos ter segurança, metas mais seguras, para que a gente não fique resvalando, né? Nessa tentativa e erro o tempo todo, né? Então, a gente precisa avaliar isso tudo. E aí ela diz que isso tudo, se não tiver isso, não adianta terapia nem técnica, porque muitas pessoas vêm para a psicoterapia e querem uma resposta pronta, não vai ter, porque a resposta surge dentro de cada um de nós, através disso, da disciplina do hábito, da educação do pensamento, da escolha certa, da avaliação de rota, né? Isso tudo que vai gerando o quê? Um trilhar mais seguro, mais afim, né? Com o equilíbrio, com a harmonia. Então, ela vai dizendo educar a mente, disciplinar a vontade, que é um dos atributos do espírito, a vontade. A gente já ouviu isso em alguns outros momentos, né? A vontade é a energia, né, que impulsiona, constitui passos iniciais para que a gente possa mudar esse modus operandi. Como é que eu estou funcionando até agora que não está mais valendo a pena? Que não está mais encaixado. Assim como a gente vai mudando de fase, né? É, de faixa etária, assim como o adulto vai, o adolescente se veste de um jeito, o adulto idade média, jovem adulto vai, a gente vai mudando, né? Muitas vezes a gente olha, principalmente as mulheres, né? Elas abrem o guarda-roupa e dizem assim, ai, isso não combina mais comigo, não. Por quê? É isso, é justamente isso, essa mudança de olhar diante da vida, né? Que vai fazendo com que a gente vá reavaliando situações. E a roupa foi um mero exemplo, né? Uma das coisas que ela diz que a gente precisa abandonar os propósitos de vingança, né? Ressentimento. Muita gente vive ressentida, magoada. O que é a mágoa? É a má água, a água parada. A água parada cria lodo, é danosa, faz mal. Então a gente precisa deixar isso fluir, né? E ela diz que geram enfermidades que dilaceram os tecidos orgânicos e desconcertam os equipamentos emocionais. Gente, que palavras fortes essas, né? Dilaceram os tecidos orgânicos e desconcertam os equipamentos emocionais. É muito sério isso, né? Então, ela diz: o remorso, a tristeza, os desgostos vão produzindo todos esses males psíquicos e físicos, né? E ela diz que é preciso a gente se libertar do lixo mental, que é uma outra coisa importante, né? A gente fica, muitas vezes, isso é natural, a gente passando por uma coisa, a gente volta e meia fica pensando naquilo, né? Isso faz mal, né? Então, tem uma coisa que é entrega, né? O exercício da entrega. Seja feita a vossa vontade, né? Isso é uma coisa difícil. Muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, fica tentando. E tentar é natural, é necessário, porque a lei do trabalho também implica nisso, mas chega uma hora que a pessoa não tem mais o que fazer. Aí ela diz: seja feita a vossa vontade.
E aí ela entrega, e a coisa se dilui e acontece, né? Então, são todas essas experimentações, né, que vão fazendo com que a gente vá transformando esse modo que a gente vive em outra forma de viver, né? Bom, a gente falou aí agora um pouco das causas, né? Nesses capítulos que a Joana, que a gente separou nesse estudo, né, no programa, tem uma coisa que é o amor. E a gente já falou isso algumas vezes, se torna a falar. Sempre a Joana traz o amor, traz a figura de Jesus, como o mestre maior que nos trouxe o amor pelo amor, né? Sem interesse, né? Ele nos ensina a compaixão. Então, a Joana fala do amor como medida importante para que a gente possa também se curar desse sofrimento, né? Então, ela diz que o desamor é uma doença, o desamor, tanto o desamor próprio quanto de tudo. E ela vai dizer que o desamor próprio leva ao desamor coletivo, que quem não aprende a se amar não consegue amar os outros. Quem não aprende a se perdoar não consegue perdoar os outros. E ela vai falar sobre isso. Então, ela vai dizer assim: a mutilação, mutilar, de mutilar, a mutilação ou ausência do amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo, produz a insatisfação, o desajuste, o desequilíbrio da energia e causa doenças. Então, ela vai dizendo aqui que é impossível ter essa ausência de amor e ser saudável. Ponto final. Então, o caminho é o amor, é amar, né? Então, ela diz que quando o amor se assenhoreia do indivíduo, envolve o indivíduo, toma conta, o que que ela diz? Vitaliza-o, irradia a paz e gera uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio. A saúde se exterioriza de forma positiva, inunda a vida de esperança, altruísmo e realizações edificantes. Então, quando o amor assenhoreia, chega, toma posse, arrodia, né? O mineiro fala assim, arrodiar, né? Quando o amor arrodeia a pessoa, acontece tudo. Olha só, ela irradia paz, irradia saúde, ela vitaliza o entorno dela, a psicosfera dela muda e ela reverbera isso. Por isso que quem chegava perto de Jesus não podia se sentir coisa diferente do que isso, né? É a história da mulher hemorroíça que toca o manto e ela é curada, porque ele está tomado, a psicosfera dele toda, né? Assim como Chico dizia, agora já não sei mentalmente, mas diz que a, a aura do Chico alcançava não sei quantos quilômetros, eu não lembro agora, desculpe, eu posso pesquisar e lembrar disso, que a memória também é fugidia. Mas olha a potência, né, do espírito Chico Xavier também. Então, falando do amor, né, a gente já sabe que quem não tem amor adoece, né? Então ela diz assim: reconhecer com gratidão todos os que lhe deram a vida, os atuais e os ancestrais. Então ela vai trazendo o amor em forma de gratidão, ela vai desenvolvendo isso, né? Então é importante a gente ter gratidão pela nossa vida, pelos nossos pais que deram a vida para nós, né? Por todos aqueles ancestrais que trabalharam incessantemente na construção do mundo que a gente tem hoje, da vida que a gente tem hoje, né? Então, ela vai lembrando da gratidão como uma forma de amor pleno, né? E tem uma coisa que ela trouxe também nesses capítulos muito interessante, que ela diz assim: transferir para todos os seres vivos a imagem materna com sentimentos de respeito e ternura. E eu já tinha isso lido antes e fui reler agora, eu falei, nossa,
ele equipara, isso eu já tinha me chamado a atenção também, né? É o pulo do gato, né? Isso, né? Ela equipara, ela faz com que a gente transfira a imagem que temos com a nossa mãe, né? Que todo mesmo, né? Geralmente se tem uma imagem amorosa e ela vai dizer mesmo que não tenha, é aquela pessoa que deu a vida e por si só já basta, já se tem gratidão, né? Estou falando isso porque tem histórias e histórias, né? Cada um tem sua história particular. Mas ela diz que transferir essa imagem materna para todo, né, o sentimento de ternura e respeito, isso é importante para que a gente possa perdoar o outro, entender o outro, e ela vai trazendo. Aí ela diz assim: quando alguém o agride, é cínico, irritado, perverso, ela diz assim: considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade. Muda tudo. Esse olhar muda tudo. Quando a gente olha para o outro que chega dessa forma, né, agressiva, ríspida, dura, e a gente olha para ele como se fosse alguém, como a mãe que estava frágil, carente, cansada, irritadiça, sem paciência, né? Porque mãe é humana também, né? Muda tudo, né? E a Joana vai dizendo que se a gente olha para ele como também enfermo, também porque nós somos enfermos. Então, ele também é enfermo como nós. Nós não estamos neste lugar maravilhosos, né? De soberania, de não, a gente está caminhando para o equilíbrio, mas também temos enfermidades para dar conta dentro de nós. Então, a Joana fala, olhar para ele como essa mãezinha que está cansada, irritadiça, frágil, e olhar para ele como também enfermo. Ele também está a caminho. E também é outra coisa que muda tudo. Quando a gente olha para alguém que está assim, se debatendo, chato, irritante, criando confusão e tal, e a gente olha para ele e diz: olha, é um espírito com dificuldade, nossa, né? Também está no caminho da dificuldade dele ou dela. Muda tudo isso. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que fazer esse trabalho que a Joana fala, desse amor, né? Trabalhar as nossas dificuldades, né? Tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então, ao invés de ser agressivo ou indiferente com essa pessoa que chega até nós e responde, fala de um jeito, né? Ao invés de ser agressivo ou indiferente, olha, ter paciência generosa, ter oportunidade de reflexão nossa sobre aquilo, e se for possível, para a pessoa também, né? Ter uma desculpa, né? Olhar para aquela pessoa com olhares, né, de compaixão, né? Ela não precisa nos pedir desculpas, mas ela olhar para ela nesse sentido, não ter ressentimento nem amargura. Ressentimento e amargura vão, ó, raiva, sentimento, mágoa, isso tudo vai criando problema dentro de nós. E tudo que a gente não precisa mais é de mais problema, porque a gente já veio com a cota boa, né? Então não vamos criando mais, é o que a doutrina nos fala, né? Vamos tratar aquilo que vier, mas não vamos nutrir com problemas para o futuro, kármicos, né? Então, tudo que a gente não precisa é piorar a situação, né? Nem nossa, nem daquele outro, né? Mas olha, é muito exercício, né? Falando, né? Vocês me escutando e tal. E eu falando, porque quando a gente fala o primeiro ouvido é o nosso, né? A gente pensa, é muito exercício, né? Para olhar para o outro e dizer, meu pai, tem compaixão, está no caminho,
tá difícil para ele, tá difícil para ela, né? Se eu não posso ajudar, que eu não piore, né? Né? Mas tem uma coisa de se proteger também, que a Joana vai falar, né? Que a gente se proteja dessa contaminação, desse contágio, porque assim como nós podemos criar uma psicosfera de harmonia, de amor, de equilíbrio, né? O outro também cria uma atmosfera de desequilíbrio, de desarmonia, não é? De ódio, de raiva, de vingança, né? Como é que a gente se defende disso, né? Cada vez mais a gente se recolhendo, né? O orai e vigiai, e fazendo com que aquilo não penetre na gente dessa forma como está no outro. Então, pensar que, meu Deus, que dificuldade, ele está no caminho, e fazer uma oração mental já é uma barreira para que aquilo não atravesse e chegue para nós e não nos adoeça, né? Então, e uma coisa que ela diz também que eu achei assim fantástico é que a bondade dorme em todos. Então, gente, não é só a gente que tem lapsos de bondade, né? Não, a bondade está em todos, né? Só que muitas vezes ela está adormecida, esquecida, soterrada por muita coisa. E aquela pessoa tem que fazer esse trabalho hercúleo, como eu falei, daquele lixo que ela acumula. Olha que dificuldade, né, para ela fazer essa faxina toda do lixo e deixar surgir a bondade dentro dela, né? Então a Joana fala: não há ninguém que não possua bondade interior, a presença de Deus coagulada. Não há ninguém. Pode não estar revelando isso, mas está lá, né? Então, ela diz que as pessoas agressivas são portadoras de muitas dores, a gente sabe. E essa é uma máscara, a máscara da violência, a máscara da falsa superioridade. Tudo é máscara para esconder o que está mais íntimo ali, que ela está escondendo, né? Que é essa dor lancinante que ela carrega, é esconder um complexo de inferioridade gigantesco, né? É esconder um desamor que lhe habita, né? É esconder uma carência grande de alguém que olhe para ela e diga: tá difícil, né? Mas vai ficar tudo bem, vai melhorar, né? Tem esperança, tenha fé. Mesmo que a pessoa, não fez nada, já cansei, já não sei o quê. Aí você naquela silêncio, né? Que a palavra, como é que diz? A palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Então, muitas vezes, ó, cala e faz a oração mental, para que aquela pessoa encontre o caminho, né? Então, ela diz que a gente precisa ter sabedoria para entrar nessa bondade que está latente dentro dos seres, né? Buscar sintonizar com esse estado de vida, com esse Deus que habita dentro dela, né? E isso é tão bonito, porque assim, a gente olha para a matéria, mas a gente esquece que tem um espírito que habita ali, milenar, né? É um exercício grande o tempo todo que a gente tem que fazer. E aí ela diz, após que a gente identifique essa bondade latente no outro, o que que a gente tem que fazer? Retribuir esse sentimento de bondade, de compaixão. Olha, aí é que vem a compaixão, a retribuição, né? Devolver bondade, a Joana fala assim, devolver bondade é respeitar os códigos da existência, da sobrevivência, né? Fomentar o aumento e a continuidade da vida onde quer que ela se expresse, né? E aí ela está ampliando para uma ecologia, não é só seres humanos,
né? Os animais, as plantas, os minerais, a atmosfera, tudo. É reverberar essa bondade, esse sentimento de bondade e de gratidão. Então, ela diz, num pensamento, numa palavra, numa ação, né? Isso tudo vai se agigantando. E aí eu falei, ó, né? Por isso que nós sabemos que nós que somos os promotores da mudança do status do planeta, mas quanto é difícil, né? Quanto é difícil que isso tudo vá ganhando difícil, mas não é impossível, né? Que vá ganhando essa força. A FEB já nos fala que a gente está no mundo de regeneração, os primórdios do mundo de regeneração. Eu adorei quando eu escutei isso. Que eu falei, opa, já estamos no mundo de regeneração, que legal, bacana, obrigada, Senhor, que eu estou vivendo esse momento. Não é tão bacana, gente? A gente está aqui nesse momento agora, né? Parece que a gente atravessou um portal. Eu me sinto atravessando esse portal, eu fico tão feliz, né? Fico alegre. A gente atravessou esse portal, a gente está nos primórdios desse mundo. Olha só, gente, muita gente não conseguiu, né? Muita gente desencarnou, né? Muita gente não vai continuar, né? Muitos espíritos que a gente sabe que está em discordância, mas a gente atravessou esse portal, eu fico muito feliz. Bom, aí então falando que a gente precisa reverberar esse amor, aí a Joana vai nos falar de que exercitar o amor é um hábito. É hábito ir para a academia, malhar, é hábito tentar se alimentar melhor, é hábito beber mais água, é hábito tentar dormir tantas horas por noite. É tudo hábito. Então, é hábito exercitar o amor. Vamos colocar isso como um hábito, não é? Então, ela diz: os sentimentos nobres que não são estimulados, com o tempo embotam, debilitam-se e desaparecem. Olha só, vai assim murchando, ó, igual a plantinha, vai murchando, pronto, não é? O que a gente tem que fazer? Aguar, né? Molhar a plantinha, botar no sol, exercitar o amor, é isso que a gente precisa fazer, né? Então, ela diz que a bondade cresce por meio do exercício, então, é um hábito de vida, né? Ela diz, olha, optar por agir ou não com bondade é atitude da mente, e produzir o bem é atitude do coração. A gente opta, beleza, mas cadê a ação? Aí a Joana está dizendo que a gente tem que ir para a ação. Não adianta só, eu quero, decidi isso, vou ser boa, 24, vou tentar ao máximo ser boa. Aham. Como? Fazendo o quê? Né? Então, ela fala isso, é produzir o bem, é do coração. Então, o exercício do amor é um antídoto poderoso, é o antídoto mais poderoso, ela fala isso, né? A vida é impossível sem amor. E esse antídoto faz com que essa nossa psicosfera nos proteja também, e ao mesmo tempo que nos protege, reverbera para o coletivo, né? Ela diz que o egoísmo estaca zero, e vejam, pior que o egoísmo é o desinteresse, porque aí mesmo abafa de vez o amor. Então, a indiferença, o desinteresse são coisas perigosas, né? O amor é dinâmico, olha que legal. Ele tem uma ação construtiva, mobilizadora, né? E o amor, ela nos lembra que o amor funciona até em processos kármicos. A gente lê, né? Cansa de ler e sabe que a gente escolhe vir, né? Tem espíritos que escolhem acompanhar outros. Isso é amor, né? Em processo kármico também, né? E ela diz: o amor age sobre as moléculas como onda vitalizante, restaurando o equilíbrio. Então, olha, a gente começou a falar de causas, de desarmonia, daquilo tudo, mas olha, a Joana, ela vai e segue, olha, quer gravar uma coisa só? Pronto, amor.
Parece que é isso que ela está dizendo, né? Porque o amor, ele provoca toda essa movimentação salutar da energia no nosso corpo, né? Então, ela diz assim, olha, o amor leva à piedade fraternal, à compaixão, à solidariedade, ao sacrifício, né? E ela lembra que Jesus foi o que trouxe a mensagem do amor e Kardec trouxe a mensagem da caridade, que é uma forma de amor em ação, né? Então, Joana também nos lembra isso. Ela diz que há um grande perigo nas pessoas de distorcerem a realidade, né? Elas acham o quê? Que a vida é para quê, né? Pessoas que ficam aguardando uma felicidade e ficam frustradas, magoadas, né? Um ego infantil ainda, né? Então ela diz, a ilusão é o anestésico para o espírito. E o nosso espírito não pode ficar anestesiado, como eu falei, né? Já algumas vezes aqui. Então, temos que ter consciência da realidade, né? Observar os acontecimentos diários que estamos transitórios neste mundo e avaliar o que é essencial do que é passageiro, né? Do que é secundário. Isso a gente precisa avaliar bastante, né? Quais os efeitos disso tudo? Ela diz: surgirá a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde, que vai se irradiar para todo o organismo, produzindo equilíbrio, e, como nós dissemos, reverberando o equilíbrio, né? E para a gente finalizar, eu queria falar dos 8 passos de Buda, né? Que ele diz assim, no capítulo, que eu já não sei mais, acho que é o capítulo, a gente fez qual? 13? Deixa eu ver. Qual é um desses 8, eu capítulos? acho. 8? O- 8? Acho que O é 8, 8. sim. É. O 8. Ele diz assim: crer retamente, e está associado à fé, eu creio, né? Querer retamente, buscar esse desejo interno, não é o desejo do ego, é um desejo que está ligado ao eixo ego-self, né? Falar retamente, e aí eu penso que são as boas palavras, como se coloca, como se fala, né? Uma palavra reverbera no outro. Uma palavra dita é uma flecha lançada, nunca mais ela retorna, né? Operar retamente, e eu ligo isso à ação, ao comportamento, à conduta da pessoa, né? Viver retamente, qual é o modus operandi que ela estabeleceu para a vida dela, né? Esforçar-se retamente, aí tem o esforço, a disciplina, o exercício que nós falamos para criar um hábito, né? Pensar retamente é cultivar os bons pensamentos, porque eles têm energia, pensamento é criador. Falou, coagulou no espaço. Pronto, está lá, a imagem feita. Ela pode não coagular na vida da pessoa, mas ela está criada lá. Então, a gente precisa cuidar, né? Meditar retamente é a última parte que traz de Buda, que é a concentração na busca de Deus, nessa interiorização, né? Com constância, né? Concentrar-se nessa busca do Deus dentro de nós, que é Deus que habita em nós. Então, a Joana fala assim: quem medita realmente, desculpe, retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão, né? Isso está lá, como a Maria falou bem, no capítulo 8, está tudo lá, bem mais explicadinho. E aí a gente termina, né, essa avalanche de informação, porque são 4 capítulos, né? Mas a Joana é assim mesmo, ela é intensa, fazer o quê? A gente que corre atrás, né? Ela não desce a gente que tem que ir, ó, subindo até ela, né? E, e é isso. Temos um tempo ainda para a gente poder falar um pouquinho. Ô, Cláudia, esses capítulos, parecia assim, eu estava hoje lendo, tentando entender, né? E
E até que não estava tão difícil, porque parecia um manualzinho assim, sabe? É isso, e muitas definições. Eu pensei, uau, agora estudo muito bem. E a prática? É, a prática, né? O exercício disso, né? É que é pôr em prática, né? Mas os conhecimentos todos chegam para nós, né? Como já chegaram, né? Com o Pentateuco e tudo mais. Mas o que que a gente coloca em prática? Esse é o grande desafio, né? Da gente colocar em prática tudo isso. Outra coisa também que eu senti assim bastante nesses capítulos foi assim a necessidade, como a gente já sabe, Kardec disse, Joana fala, repete, o autoconhecimento, né? Nossa, Sempre. Deus, como isso é importante, você estar sempre alerta, viver conscientemente, né? O que Sim. se é um desafio muito grande para mim, né? Sei. O Cláudia, autoconhecimento eu acho que é o pilar, um dos pilares mais importantes que a Joana nos traz, né? O autoconhecimento. E, desculpe, só um minutinho, Mônica. E como a gente está muito pautado em Jung, e Jung também traz isso, né? Ele traz o processo de individuação, que nada mais é do que você tornar aquilo que você é, ou seja, estar mais afim com o seu self, né? Com aquilo que você veio fazer, né? O seu desenvolvimento, as suas potencialidades. E isso tudo é autoconhecimento, né? Diga, Mônica. oi, Cláudia, Olá. tudo bem? O que eu estava pensando, você falando aí sobre exatamente o amor e o sofrimento, aí eu me lembrei de uma coisa que uma pessoa que faz yoga durante muitos anos, faz Hatha Yoga, e ele é um estudioso na área de yoga, é um artista plástico, e a minha mãe estava muito doente e eu estava muito triste e eu não tenho como esconder, né? Eu tenho muita facilidade de expressar a dor, né? E a alegria também pelo rosto. Então aí ele olhou para mim e fez: Mas você não é assim? O que é que você tem? Aí eu disse: Mamãe está muito doente. Aí ele falou assim para mim: Mas não fica assim, não, reverta, reverta. E essa palavra ficou me repetiu muitos anos, e essa palavra reverta. Toda vez que tive uma dor, eu escutava essa palavra reverta. Aí eu fiquei pensando no que você falou. Quando a gente tem, tem um problema e não tem jeito, né, um sofrimento ou de outro ou nosso, a gente faz a prece e seja o que Deus quiser. Entende? Depois que eu comecei a exercitar isso, há um tempo atrás, eu percebi que eu, de uma certa forma, é como se eu desse uma permissão a mim mesma, entendeu? Para eu aceitar isso, aceitar realmente que está acontecendo isso comigo e não me revoltar, porque isso tem um caminho que chegou a mim e o porquê disso. Então, depois que eu comecei a analisar, você falando assim, eu me lembrei dessa permissão e dei também um dia, não me lembro qual foi a história que eu vi, mas sei que é oriental, sobre o, um, como é que eu digo? Eles, eu acho que não sei se foi um filme, uma coisa assim, dizendo assim, fez, você, eu não, ninguém lhe magoa, mestre, foi uma coisa assim, uma situação, uma cena. Aí ele disse, eu não me permito que ninguém me magoa, entendeu? Então, ele como se tivesse o controle, aí quando você falou dessa proteção que a Joana falou, aí eu fiquei, ele tem o controle dele, do nível que se dói em mim, é porque eu permiti que dói em mim. Aí eu fiquei tentando refletir, porque existe uma ligação de relação, de afeto. E todo afeto tem uma contrapartida, né? A gente tem essa ideia de que, por isso que a gente usa muito meu filho, né? Minha filha, ou meu neto, a gente usa muito meu, né? Minha amiga. E esse meu é uma coisa de que você se decepciona, né, com o outro porque você ama o outro. E você não acha que isso deveria ser, né, que ele não deveria ter feito isso com você. Aí eu fico sempre refletindo, mas como fazer isso na prática? A teoria é muito boa, né? Mas a É, prática, sim, você falou três coisas aí, eu fiquei
memorizando para poder dar conta de falar. Uma das coisas que você falou é da resignação, né? E Joana também traz isso, né? Tem enfermidades que são dolorosas, são difíceis, são incuráveis para o corpo. A gente sabe que para o espírito está havendo uma cura. Então, ela diz resignação e coragem para suportar aquela travessia, seja de que desfecho acontecer. Então, há situações em que é necessário mesmo a resignação e a coragem, né? Você disse também de eu não me permito, né? E que está ligado ao afeto, né? Esse não me permito, ele é assim profundo, né? Mas assim, antes desse não me permito, a gente tem que se perguntar por que isso me afeta tanto? Que isso leva ao caminho do autoconhecimento. Nossa, Ah, mas isso me afetou demais. Mas por quê? Aonde isso me tocou? Não é? Quando a gente pensa nisso, aonde isso me tocou, a gente já vai elaborando as nossas feridas. Aí a gente chega num lugar de não permissão, né? Que você conta dessa historinha. Mas não é o não me permito como uma bandeira, né? Eu vou usar o livro da Joana e diz, olha, tem uma bandeira, eu não me não é permito, assim? hein? Não é assim, é uma coisa natural, né? Não chega nem nessa elaboração, assim, até um pouco autoritária e de eu não me permito. Não é, não chega Não, nem não foi assim, nisso. não é assim Não, não. É. eu sei que não foi, mas às vezes pode soar, né? Eu não me Uhum. permito e a pessoa sufoca o que ela está sentindo, o que ela tá lhe magoando. Então, por que que isso me afetou tanto? Por que que a fala daquela pessoa me levou para esse lugar? O que mais tem nesse lugar, né? Que eu estou visitando que não foi legal. Isso tudo vai levando a gente para o autoconhecimento, né? Muito obrigada. Ah, obrigada a você, mãe. Ô, Cláudia, tem uma coisa que fala assim também, né? Que só se desilude quem se ilude, né? Não? Isso, Aí a gente verdade. tem que estar sempre prestando atenção, né? Isso, é exatamente. Que fantasias eu fiz, Isso, né? Que me levaram a essa desilusão, essa decepção com o outro, né? é. Porque se o outro está me decepcionando, é porque eu criei coisas dentro de mim. Projeta, né? Eu projetei que ele fosse assim, assado, e ele não está correspondendo porque ele não tem que corresponder. Eu que dei conta disso, né? Não é o outro, né? São tantas Verdade. coisas, né, Marisa? É. Faltam 3 minutinhos, Maria. Para mim, para vocês não. Vocês estão Então, é o aí seguinte. soltas, mas para mim, Não, aqui também já são 10 horas, o pessoal também tem gente que dorme cedo. Então, eu não sei se você teria tempo ainda de fazer a nossa faço. prece. Vou fazer uma prece. Obrigada. Eu gosto daquela história do Zé, né? Que o Zé chega na igreja e diz: bom dia, eu sou o Zé. Conhecem essa história, né? Olá, eu sou o Zé. Olá, eu sou o Zé. Aí, quando o Zé adoece, tem uma cadeira do lado, Jesus senta do lado dele todo dia e diz: oi, Zé, eu sou Jesus. Ô, Zé. Então, essa é uma prece rapidinha que José fazia, né? Então, eu gosto de brincar quando a gente não tem tempo, fazer a prece do Zé. Mas. Vamos deixando as brincadeiras de lado e vamos elevando os nossos pensamentos ao alto e sempre agradecendo ao nosso Pai de amor e de bondade, que nos favorece tantas oportunidades, oportunidades de encontros fraternos, oportunidades de conhecer pessoas cada vez mais, pessoas alegres, afetivas, oportunidades de encontros afetivos, amorosos, como este de hoje. Queremos agradecer por toda essa oportunidade, as bênçãos que temos de refletir juntos. Queremos agradecer, Pai, pelas nossas vidas, pela possibilidade da reencarnação, agradecermos por estarmos hoje juntos, utilizando todos os nossos esforços na construção de um mundo melhor.
Somos tão pequeninos ainda, Pai, mas são tão bem dispostos, tão desejosos de auxiliar. Ajuda-nos, Pai, para que possamos seguir firmes nos nossos propósitos. Acolha as nossas dificuldades, intua-nos no caminho certo, no caminho reto e no caminho do amor, que a nossa benfeitora tanto nos ensina e o nosso Mestre Jesus. Agradecemos a oportunidade desta noite de estudo. Pedimos, Pai, que tenhamos muitas e muitas outras oportunidades de estarmos juntos, reverberando o teu amor. Graças a Deus. Sim, sim. Que Obrigada. bom, um beijo grande para vocês, um abraço fraterno, bem apertado para todos vocês. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Boa noite. Tchau, boa Obrigado, Cláudia. noite. Boa noite. Para você Tchau, Boa também, gente. noite. tudo de Boa bom. Bom noite. trabalho aí para você, que ainda está aí na. Nossa, que pessoal que já vai dormir. Amém, Obrigada. obrigada. Fiquem com Obrigada. Deus. Obrigada. Tchau, Fique com tchau. Deus. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. noite.